Agora eu queria sua atenção para Romanos capítulo 12, versículo 1. Durante o dia dei outras mensagens. Essa é agora para a noite. Romanos capítulo 12. Não podemos cair nesse erro, que às vezes caímos, deixamos, né? E perdemos bastante mesmo. Ou desculpa, eu falei Romanos 12, desculpe, tá? Romanos 5, desculpe, 12, eu vou chegar depois, não é agora não. Eu brinco quando eu faço isso aqui. Eu contei que uma vez, muitos anos atrás, fui numa vigília, era uma pastora que pregava, não falando mal da pastora não, e ela fez mais ou menos como eu fiz agora, trocou os versículos, né? Aí ela começou a ler, era uma genealogia, ela começou, e fulano gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e eu parando, pensando com meus botões, eu falei assim, isso vai ser uma mensagem arrebentar, ela vai dar o significado de cada nome, vai falar, depois que ela leu bastante, olhou para todo mundo assim, e falou, pessoal, não é isso não. Então, melhor para agora, né? Romanos 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós não seremos justificados, inocentados, abençoados, agraciados, se não for pela fé. E às vezes não queremos. Queremos fazer a nossa obra, queremos fazer do nosso jeito. Primeiro vamos ver casos, entenda bem, de curas, né? De pessoas que tentaram dessa maneira. Vamos lá para o segundo livro de Reis. É rápido isso aqui, que é a cura de Naamã, que eu dei semana passada, mas só para mostrar isso aqui. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. A Bíblia fala menina, alguns querem relatar como moça, não, está escrito menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não é mensagem de hoje, mas sempre lembrando que tem gente começando. Essa moça mostra todo o caráter cristão, quer dizer, todo o sentimento que o homem de Deus tem que ter, a mulher de Deus tem que ter. Na mão do inimigo, escrava lá, ela faz o bem para ele. É o que Jesus disse, amai os vossos inimigos. E ela poderia lá, entenda bem, ter murmurado, sabendo que ele era leproso, até espraguejar? Não. Ah, se meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela certamente conhecia os milagres que Deus operava através de Eliseu, conhecia a fama daquele homem de Deus. E ela então indica isso. E então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste, e levou a carta do rei de Israel, dizendo, logo, em chegando a ti esta carta, sabes que te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua casa te tornarás, e ficarás purificado. Desculpa a leitura rápida assim, que é aqui que nós chegamos à nossa mensagem. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não tem outro jeito, tem que ser pela fé, irmão, pelo que Deus fala. Deus falava através de Eliseu. E o Naamã mostrando até um conhecimento de assuntos espirituais. Porque se você for lá no Novo Testamento, Jesus vai mostrar isso lá em Marcos 16, 18. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas Deus estava agindo de maneira diferente. Ele não entendeu o que muita gente não entende hoje. E até se torna um crítico da obra de Deus.
Como assim, pastor Jair? Lembra comigo, lá, Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que é extraordinário? Fora do comum, fora do ordinário, fora do comum. De sorte que até lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam dele, os espíritos malignos saíam. Quer dizer, o comum é orar. Ele falou, poxa, eu pensei que ele ia fazer como falaram para mim, que em Israel se faz dessa maneira, se faz imposição de mãos, invoca o nome do Senhor, seu Deus. Ele não fez, por que ele não está fazendo? Não. Você tem que ouvir o que Deus está falando com você. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Deus, da palavra revelada, não é da letra, é daquilo que Deus fala. Vamos continuar aqui rápido. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Li tudo isso para aqui. Não tem outro jeito. Quando Deus está dirigindo, a Bíblia diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode usar uma pessoa, vai lhe dar uma direção, dentro da palavra, nunca fora da palavra. Então, e às vezes a pessoa não quer, ela quer fazer do jeito dela, não vai conseguir. Como eu falei, citei, foi uma maneira extraordinária. Me mostra outro enfermo curado no Jordão, principalmente um leproso. Às vezes a pessoa pode até fazer sentido, fazer uma campanha, mas não é isso. Aqui foi um caso extraordinário. O comum era o que o Naamã falou, impor as mãos. Mas você tem que ficar atento à direção que Deus dá. Às vezes, um copo com água que nós abençoamos. Às vezes, um caso, entenda bem quanto, até a semana passada eu estava dando o que para vocês? Sabonete, não é verdade? Não sei nem se vocês estão dando para vocês, entregaram? Não, que eu já falei que não. Então, mas também se quiser tem. Só para dizer que são casos extraordinários. Vimos aqui, no Novo Testamento, essa mulher foi diferente. Nós vamos sair dali, vamos agora lá para o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Também leitura rápida. 5, 25. Aqui mesmo umas explicações rápidas. Diz assim, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aí que nós perguntamos, mas quem falou isso para ela? Já ouviu falar de revelação. Eu preguei essa semana, 2 semanas atrás. Revelação, alguém revelou Jesus para ela. Agora ela foi inspirada por Deus a fazer aquilo. Foi uma coisa que Deus falou direto com ela. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curado aquele mal. Quando ela colocou a fé em ação, na mesma hora ela sentiu. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vejo que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Nós explicamos que na lei de Moisés, ela estava na categoria dos imundos, ela não poderia tocar nem ser tocada. Mas ela foi, porque a fé fala mais alto. Foi uma convicção, a fé é uma certeza, que falou o coração dela, então ela colocou a fé em ação. Só queremos correndo para chegar ao versículo 34. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Sempre lembrando, Deus só trabalha com a verdade. Com toda a verdade. Ainda que a verdade, alguém fala, doa, mas você vai. Fala. Porque só quem fala a verdade é que pode ser justificado por ele. Porque ele já conhece tudo. E ele disse-lhe, filha, a tua fé te salvou.
Quer dizer, quando Deus falou o coração dela, ela atendeu. Ela não fez de outra maneira. Ela fez daquilo, mesmo sendo uma coisa que era contra a lei. Mas a graça é maior do que a lei. E ela tinha uma convicção. Então, se ela fizesse aquilo, mas como fazer aquilo se ela estava debaixo da lei? Como é que ela poderia fazer aquilo? É quando Deus fala. Quando Deus revela, e Deus revelou aquilo para ela. E filha, vai a tua fé te salvou, vai em paz e ser, olha o tempo aqui, ser curada desse seu mal. Então, ela não estava curada? Calma. A cura não é só para você. A cura é principalmente para você testemunhar. Vamos lembrar? Relembrar? Melhor nem empregar as palavras. Atos 1:8. O que diz? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. O que Jesus disse? Eu senti sair de mim? Virtude. Quer dizer, a virtude de Deus se manifestou ali, não só para curá-la, mas para fazê-la testemunha do Evangelho diante de todas as pessoas. Eu e você, é na nossa casa, é na nossa família que nós vamos ser testemunhas. Sem força, sem violência. Nós vamos testemunhar, as pessoas vão notar. Tem situação que você não precisa nem falar, que as pessoas notam o que Deus fez com você. Agora, o principal de hoje é essa parte aqui. Qual, pastor Jaime? Vamos para o Salmo 32. Lembrando que só temos paz com Deus pela fé em Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Lembrando que estavam todos debaixo da lei ainda. A graça de Jesus não tinha, o pecado não era tirado. O pecado foi tirado no Novo Testamento, quando João profetizou. Quando olhou para Jesus às margens do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é João 29, né? Isso aí é bem claro. Então o pecado era coberto, bem-aventurado. Mas como é que ele consegue isso? Ele diz: bem-aventurado o homem a que o Senhor não imputa a maldade, o dolo, né? E cujo espírito não há engano. Não tem, ele sabe tudo. O que acabamos de falar? A mulher falou toda a verdade. Então não tenta, não usa engano com Deus. Não. Davi nenhuma hora ele tentou se justificar, nenhuma hora ele culpa a Batseba pelo seu erro. Culpa? Ele poderia dizer isso. Nenhuma hora sequer. Mas ela entenda, não faça isso. Não entra. Enquanto eu me calei, olha aí, igreja, me envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Quando fala a mão pesando, não é colocando um câncer em você, é colocando uma doença. Não tem gente que fala dessa maneira? Fulano está doente que a mão de Deus está pesando. Já ouviu alguém falar? Fulano está desempregado, está endividado, está com dívida que a mão de Deus está pesando. A mão de Deus pesa para convencer você do pecado, para mostrar a você que você está errado. E ele está dizendo aqui, entenda, não dizer, confessei sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A pessoa não tem alegria, não tem paz. Quem está no erro não tem paz. Até que confessei-te o meu pecado, é a minha maldade, não descobri, quer dizer, o dolo, a intenção de fazer aquilo. Ele está dizendo para nós aqui, né? Então ele está dizendo, e não, o meu pecado não é a minha, não encobri a maldade. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quer dizer, a intenção que eu tive, aí ele vai falar mais, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas a ele não chegarão. Lembrando que Davi falava também de maneira profética, porque é impossível que o santo, entenda, o homem de Deus, a mulher de Deus, nascer de novo, viva na prática do pecado, porque todo aquele que é santo orará a ti. Ele não aguenta ficar com o pecado, ele vai confessar para Deus. Ele vai procurar a pessoa ofendida e vai confessar para ela, porque é uma obra do Espírito Santo, porque ele quer ter paz com Deus, não tem outra maneira. Vamos sair do Velho Testamento, vamos para o Novo. O que o João falou na sua carta? 1 de João 1,9. O que ele diz? Se confessarmos os nossos pecados, diga,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, quer dizer, toda a consequência do pecado. Aí está falando para nós. Mas se você voltar no Antigo Testamento, você vai ver que falavam da mesma maneira. Lá em Provérbios 28, 13. Você vai pegar depois Romanos 5, vai ver que é igualzinho. 28, Provérbios 28, 13. Ele diz assim: o que encobre as suas transgressões, diga, nunca prospera, não vai crescer, irmão. Mas o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. É isso que nós precisamos. Então, qualquer pessoa de Deus, ela não consegue ficar no pecado. Se ela fica, ela não tem paz com Deus. O ímpio não. Ele sente uma tristeza, uma coisinha, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, ela não aguenta. Por quê? Aí temos que voltar para o Romanos, capítulo 5. O que ele falou para nós? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se não for dessa maneira, não adianta. Você pode fazer caridade, é bom, deve fazer, altruísmo é muito importante. Nós precisamos de pedir visão de Deus para isso. A igreja tem feito trabalho, não tocamos trombeta aqui tudo, mas tem feito esse trabalho. Mas devemos fazer, o indivíduo, quer dizer, você deve fazer. Você deve preparar. Tenho falado sobre isso, não é apenas dar uma esmola ao morador de rua, não. Às vezes pegar uma pessoa necessitada, entenda, que você conhece até mesmo, porque às vezes queremos fazer algo até para tocar trombeta. Não, fazer algo que ninguém vai saber. Conta um testemunho que o missionário falou para um rapaz, um senhor bem sucedido financeiramente, profissionalmente, e ele falou: missionário, o que eu não oro é pela prosperidade, porque o que eu tenho é bastante. Eu louvo a Deus pela prosperidade que ele me deu. O missionário deu uma palavra inspirada para ele: eu oraria. Ué, mas por quê? Sabe o que você pode fazer? Tudo que você come na sua casa, adota uma família e dá para eles a mesma coisa. Seus filhos, no caso dele já era neto já, né? Seus netos, tudo, dá a mesma escola para o filho. Está vendo a pessoa que trabalha no lar, colaboradora do lar, não é verdade? Fala assim: Maria, Josefina, sei lá o nome da pessoa, a gente fala Maria, né? O nome né? E fala assim: olha, você é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você não vai poder começar com ninguém, isso é entre eu, você e Deus, e claro, minha esposa, no caso da pessoa. Todo mês o que compra aqui em casa vai comprar em dobro agora. Para quê? Vai comprar para sua casa também. Que isso, chefe? Eu vou comer a mesma coisa que você come? Sim. Não é um trabalho altruísta fazer isso? Não é verdade? Então não é errado fazer isso não. Mas não cobre pecado. Não tira pecado. Não adianta tentar. Você não pode fazer a sua obra. Temos paz com Deus, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Nós não seremos inocentados de outra maneira. Podemos fazer e devemos fazer a caridade. Isso é importante. Lembrando que com essa história de Cornélio, o Cornélio fazia caridade. Aquilo foi agradável a Deus. As esmolas dele, as orações dele chegaram até a Deus. Mas ele teve que ouvir o quê? A pregação do Evangelho, aceitar a pregação do Evangelho e ser salvo. Ele e a casa dele foram lá cheios com o Espírito Santo. Eles não foram justificados, ele não foi justificado pela obra que ele fazia, que não era errado. Não há contradição na Bíblia. Às vezes alguns querem colocar assim, tipo uma contradição. Por quê? Rápido aqui, só de curiosidade, tá? Rapidinho mesmo. Romanos 3, 28, olha o que diz. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Isso. Mas por que eu falei isso aqui? Nós vamos lá na frente, em Tiago 12, 24, que não tem confusão, mas alguns querem fazer. 2:24. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tem contradição? Não. Lá ele falou obra da lei. Aqui que ele está falando aqui, não é que aí ele vai continuar lendo. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu do outro caminho? Atenção que ele explica. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé quer dizer, a fé em ação. Lembra que Jesus viu a fé dos homens? Os homens que carregavam, entenda bem, o amigo até lá, entenda a presença de Jesus, eles faziam isso.
Eu falei para os obreiros, nós vamos andar alguns obreiros já tem aí já. Então, faz assim, é um golinho. O ruim, quando a gente tosse, a gente quer pegar um copo com água e fazer assim, ó. Aí você vai tossir mais ainda. Eu não sou médico não, mas você vai aprendendo. Pega um golinho e molha a garganta, né? Voltando aqui, em nome de Jesus, rápido aqui, para não perder esse entendimento que Deus está nos dando. Então ele diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então nós temos que entender, é a fé sem obra, é a fé em ação. A Raabe fez isso e você vê tantas coisas na Bíblia, né? Mas vamos voltar rápido ainda. Ainda tem o Gálatas 2,16. E não olha não, pessoal, porque quando a pessoa está tossindo, é aí que tosse mais ainda. Que a pessoa fica nervosa e quer parar, né? Tem mãe que põe, quando a criança está vacinando a criança, não faz não, deixa. 2,16 diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido que em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto as obras da lei, nenhuma casa será justificada. É que Paulo estava explicando que eles queriam ser, não, eu vou ser salvo porque eu faço isso, porque eu faço aquilo que Moisés mandou, eu não corto a barba, eu não corto aquele cabelo, não aquele jeito, não, esqueça isso. Aí estamos trazendo aqui, é para você não tentar fazer as coisas do seu modo, ou de qualquer outro modo, a não ser aquilo que Deus manda, aquilo que está na palavra. Vamos voltar lá em Romanos, capítulo 5, diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada, entenda, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Muito lindo isso aqui, aí vai ficar para outro dia. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? As tribulações, quer dizer, as pessoas ficam chateadas, não, surgiu, eu não vou dar glória a Deus que estou com câncer, mas vou dar glória a Deus que tem o poder de Deus para desfazer aquele mal. Aí ele está falando isso para nós, e ele diz, porque sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo por nós, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Passa aí, chegamos ao versículo final, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Aí outra mensagem para outro dia, aí eu pulo rápido para o versículo 12, diz, pelo que como por um pecado por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ninguém fuma um cigarrinho porque quer, ninguém xinga um palavrão porque quer, não, a natureza passou, a morte passou a todos os homens. Quer ver uma coisa? Eu até brinco com as pessoas, você precisa ensinar uma criança a mentir? Não, aí você diz, meu filho não mente, olha o mentiroso aí. A criança mesmo, neném, você mexeu nisso aqui? Neném, com maior cara de pau, fala assim, ó. Quantos aninhos neném deu? 4 aninhos, 5 aninhos, neném fala assim, neném, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, tia não vai brigar, mas tem que falar a verdade, que nós somos de Jesus, e o menino de Jesus não mente, ninguém vai castigar você, foi você, neném que tinha feito assim, faz assim, neném estava mentido, é uma coisa, então nós temos que ensinar o caminho ao pequenino para ele crescer, não se desviar dele, só estou mostrando isso aqui, então a pessoa vai, no 17 é o versículo final, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, lembrando que a palavra abundância quer dizer grande quantidade, o dom da justiça, que foi o sacrifício de Jesus na cruz, reinarão em vida por um só. Então não deixe o diabo reinar, não. Nós oramos, Jesus reina através de nós, não somos nós que reinamos em nome dele. Não deixamos o diabo dominar nenhum setor da nossa vida, principalmente, entenda bem, principalmente nossas emoções, nossos sentimentos, nosso querer, porque nós cumprimos a vontade de Deus. Amém?